Então, pessoal, vamos entender como é que uma oficina mecânica, um auto center, uma retífica de motores, um funilaria de pintura, ou seja, um serviço de reparação, como é que ele gera lucro? Como é que nós entendemos que o gestor deve acompanhar no dia a dia a empresa para que no final do mês a empresa gere o lucro projetado no início do mês? Ou seja, tem alguns processos que nós implantamos dentro da oficina e vamos acompanhando os seus KPIs, as suas metas durante o dia, a semana e o final do mês no fechamento, para termos certeza que o lucro atingido no final do mês é o mesmo projetado no início do mês. Como é que eu faço isso? A primeira coisa que nós temos que ver, a primeira pergunta que nós fazemos para o dono, para o gestor da oficina, nós entramos para dar uma consultoria, é a seguinte: sua oficina dá lucro? Primeira coisa que nós vamos perguntar. Depois, logo em seguida, sua oficina dá lucro em peças e em venda de serviços? Eu já tenho dois parâmetros, porque talvez, e acontece muito, um dá lucro e outro não dá, ou empata, ou dá um pouco de prejuízo. Então, eu tenho que separar de um lado, as peças, analisar separadamente se ela está dando lucro ou não, e do outro lado, os serviços, para ver se realmente os serviços, a mão de obra, os equipamentos, o treinamento que eu estou investindo, está tendo retorno adequado. Segundo passo, nós vamos perguntar: os setores da tua empresa, todos eles, dão lucro? O setor A, injeção eletrônica, as peças de injeção eletrônica dão lucro? E os serviços de gestão eletrônica dão lucro? E assim vai, de mecânica, de hidráulica, de retífica de cabeçote. Cada um deles vamos analisar separadamente para verificarmos se é lucrativo o setor individual. E se nesse setor individual, se as peças desse setor dão lucro e se os serviços desse setor dão lucro. Porque acontece muito, agora vou dizer que é muito, uns setores dão muito lucro e os outros, alguns, dando prejuízo. De forma tal que o meu lucro geral lá do topo da pirâmide, eu vejo que é um lucro pequeno. Porque eu tenho algumas coisas dando lucro e do outro lado tem algumas coisas que estão vazando, está sangrando o lucro da minha empresa. Terceiro nível, as ordens de serviço de cada setor, elas são lucrativas? Todas as ordens de serviço, por exemplo, de injeção eletrônica, são lucrativas? As ordens de serviço da mecânica são lucrativas? Todas. E da retífica de cabeçote, e da hidráulica. E vou olhar cada uma dessas OS, de tal forma que a somatória do lucro de cada um dos setores, de cada uma dessas OS, componha no final o lucro geral da empresa. Esse é o objetivo. E dentro, num quarto nível mais afinado, eu vou verificar se cada peça de cada OS, de cada setor, foi lucrativo. Se cada serviço de cada OS, de cada setor, se ele for lucrativo. Se isso aconteceu, eu garanto para você, eu tenho certeza que o lucro vai ser aquele que eu projetei. Se eu acompanhar esse nível de processos dentro da minha empresa, eu e a minha equipe, eu tenho certeza que todos os meses eu vou ter o lucro que eu quero que tenha no final do mês. Mas, vamos perguntar, nessa visão, qual é o trabalho principal do gestor de oficina mecânica? Qual é o foco principal? É acompanhar a venda de serviços e de peças de cada OS. Verificar se ela é produtiva, está dentro do lucro que eu estou esperando. E se não for, por que não foi? O que aconteceu aqui com essa peça? O que aconteceu com esse serviço? É que nós pedimos a peça errada. Ela chegou aí, teve que refazer, teve que devolver a peça, e depois foi buscar outra. E aqui atrasou. A gente pensou que
ia demorar 2 horas, aí teve um parafuso que emperrou, demorou 3 horas, aí deu prejuízo, o lucro foi embora. Então, nós temos que acompanhar isso aqui, principalmente os serviços, para que a produtividade esteja alta e, portanto, a lucratividade de serviço, que é o grande filão da oficina mecânica, seja lucrativo. Bom, esse vai ser o panorama do nosso workshop que nós estamos planejando fazer nas cidades, nas regiões. Essa ideia que estamos levando nesse workshop de um dia todo, refletindo, fazendo grupos de estudo, criando situações reais, enfim. Esse vai ser a dinâmica de como eu acompanho, como eu faço gerar lucro na minha oficina. Um grande abraço para você.